Eu me alegro no Senhor. Salmos de número 77. Que diz assim a palavra do Senhor: clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelas irmãs do Círculo de Oração. A minha gratidão a Deus. Como já disse aqui o meu esposo, o Círculo de Oração é a coluna da igreja, né? É aquelas mulheres que muitas vezes deixam suas casas, deixam seus afazeres, para estarem aqui às vezes uma hora e meia, orando, clamando, aprendendo uma com as outras, para trazer mais graça para a igreja, para orar e interceder pela sua casa, pelas suas famílias, pelos esposos, pelos filhos. E nós louvamos a Deus, né? Porque até aqui o Senhor ele tem sido fiel, né? Até aqui o Senhor ele tem sustentado a sua igreja. E eu louvo a Deus porque faço parte do Círculo de Oração desde que eu me conheço por gente, né? Desde eu cresci no meio das irmãs do Círculo de Oração. Sempre tive amizade com as irmãs de mais idade que eu, né? Preferia estar junto com as irmãs do Círculo de Oração do que muitas vezes com os jovens. E me criei no Círculo de Oração. Eu lembro que quando criança, quando tinha congresso, e a mãe mandava fazer os uniformes, aí fazia para mim também, porque eu era participante assídua do Círculo de Oração, e isso trouxe para mim um fortalecimento espiritual e crescimento. Então eu louvo a Deus pela vida das irmãs, né? Nós estamos ali em Dionísio, juntamente com a irmã Perla, na dirigência ali, né? Na gerência do Círculo de Oração das irmãs, e nós estamos vivendo dias de muita guerra espiritual contra o Círculo de Oração. Domingo passado, o pastor estava ali ministrando a palavra do Senhor, e enquanto ele ministrava, o Senhor falava com ele e disse: ore pelo Círculo de Oração, porque o inimigo tem se levantado de uma maneira furiosa para tentar parar o Círculo de Oração. Nós somos ali quase 30 irmãs, né? E às vezes aparece 3, 4, 10 no Círculo de Oração, e isso nos traz uma preocupação, né? Porque nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar buscando e intercedendo, mas eu louvo a Deus pela vida das irmãs que estão aqui, às vezes, né, não acompanhada pelo esposo ou pelos filhos, mas estão aqui como intercessoras pelos seus lares, pela sua família, pelo seu casamento e pela igreja do Senhor, e por isso a minha alma glorifica a Deus. Irmãs, se eu fosse contar aqui tudo que Deus fez na minha vida através do Círculo de Oração, eu passaria aqui a noite contando tudo que Deus já fez na minha vida e na vida de muitos irmãos que conheço através do Círculo de Oração. É o momento que nós temos, né, de estar de joelhos dobrados, porque muitas vezes nós achamos que servir a Deus é só ter um nome, né? Hoje eu falava ali na programação, Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos sobre o sal da terra e a luz do mundo. E nós estamos vivendo tempos que a maioria se diz cristão, mas falta o principal, que é a unção de Deus, a graça de Deus, aquela abundância do Espírito Santo transbordando os corações. E por isso a importância da oração. Tem lugares que tem o Círculo de Oração feminino e tem o Círculo de Oração masculino, onde os irmãos se reúnem para orarem também, porque há essa necessidade. Enquanto, pastor Mário, nós estivermos de joelhos,
Não tem barreiras que ficam de pé diante da igreja. Não tem dificuldade, não tem luta que nós não possamos vencer através da oração. Irmãos, é tão maravilhoso e eu glorifico a Deus por esse ministério tão maravilhoso que é a oração, porque nós tivemos ali, eu estava até contando para as irmãs, né, esses dias atrás, nós tínhamos uma irmã que hoje já descansa no Senhor, que tu nunca via ela reclamar. Ela não falava de ninguém. Às vezes quando ela chegava num ambiente que alguém estava comentando talvez a vida de outra irmã, ela se retirava. Tu não ouvia ela abrir a boca. Mas quando tu chegava na igreja, tu ouvia o gemido dela, a oração dela, que te quebrava. Irmãos, é tão maravilhoso esse ministério da oração. Então que Deus possa preservar as irmãs nessa força, nessa união. Irmãs, cada vez mais se unam, orem a Deus, se consagrem, porque Deus fará coisas tremendas através dessa porta que foi aberta aqui. Às vezes o inimigo ele se levanta, né, para nos entristecer, para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir, mas quando Deus ele abre a porta, homem nenhum pode fechar. E a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, irmãos, nós temos essa confiança. Eu lembro que hoje, né, o pastor está ali no trabalho juntamente com o pastor Constantino, e eu vendo ali os irmãos reunidos, as congregações que estão sendo abertas ali, e eu me lembro da saudosa irmã Ilse. Pastor Mário, quantas vezes o pastor às vezes nos escalava, e aí eu e meu esposo, nós tínhamos só a Késia na época, e ali fazer culto só para a irmã Ilse. Era aquela guerreira que estava ali pelas madrugadas orando, clamando, pedindo, falando, e ela tinha os filhos todos desviados, não tinha um filho da igreja. E eu lembro que hoje o irmão Elton, né, que congrega ele com o pastor, ele morava embaixo, ele ficava ouvindo os cultos, mas não participava. Ela tinha um filho de um lado e outro filho do outro. E ela dizia: todos que passam aqui, eu falo do amor de Jesus. E eu não deixo de orar, porque eu sei que um dia Deus vai fazer essa obra frutificar. Eu sei porque foi o Senhor quem fez promessa. E ela ficou ali quantas vezes nós levávamos violão e mais alguns irmãos, nós fizemos só para ela, para aquela guerreira da oração. E hoje nós vemos o fruto dela ali, os trabalhos que estão sendo realizados. Então, irmãos, a importância do nosso clamor é tão maravilhoso. Nós estávamos ajudando os irmãos de Santo Antônio do Sudoeste numa campanha, porque o inimigo havia se levantado ali para destruir a congregação. Estava muito difícil, e o dirigente da igreja na época, o irmão Guilherme, ele convocou a toda a igreja para fazer uma campanha de oração. E nós nos reuníamos ali todas as segundas-feiras para orar, juntamente com os irmãos de Santo Antônio. E nós estávamos em uma noite e a glória do Senhor se manifestou de uma maneira poderosa. E o Senhor disse para o pastor que estava ali orando juntamente conosco: se os cristãos soubessem o poder que eles têm nos joelhos, ninguém deixaria de orar. Os nossos joelhos, segundo o mistério revelado por Deus para aquele pastor, dizia que os nossos joelhos são como duas bombas atômicas contra o inferno. Irmão, você já imaginou o poder de uma bomba atômica? Ela atinge milhares e milhares de quilômetros, ela destrói muita coisa. Então imagina o poder da tua oração. Eu ouvindo aqui o meu esposo testemunhando, e o Senhor dele, aqui essa palavra que nós lemos sobre o clamor, quando Davi, ele clama do íntimo do seu coração. Irmão, se tem uma coisa que eu amo fazer, é receber visita. Eu gosto de recepcionar bem os irmãos que chegam ali no nosso lar. E a minha casa, pastor Mário já foi ali, é bem nos fundos da casa do pastor, e é bem pequenininha. E eu falava para o Senhor, eu dizia: Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração. E naquela campanha, irmãos, eu falava assim: Senhor, eu vou orar em prol do congresso, eu vou orar em prol da tua obra, mas nós precisamos de um lugar mais adequado. A nossa casa está pequena demais, as nossas filhinhas estão crescendo e os cupins estão comendo a nossa casa. Eu falava para o Senhor a sinceridade do meu coração, eu limpando a minha casa e chorando, irmã Vanilla, chorando. Eu dizia assim: Deus, o Senhor sabe, não é por vaidade nem porque eu quero ser alguém, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. E eu falei para ele assim, falava para o Senhor ali, limpando a minha casa, dizendo: olha, o Senhor, de farelo de cupim atrás do meu sofá. Irmãos, isso é sinceridade da nossa alma. Quando nós colocamos alguma coisa diante
já entregou ele nas mãos de Deus, e Deus está no controle de tudo. E ontem nós estávamos em um culto em São José do Cedro, a glória do Senhor manifestada ali, e o irmão que estava ministrando a palavra olha para ela e diz: você tem um filho, mas descansa o teu coração, que o teu filho está nas minhas mãos, e no tempo certo eu o trarei. Irmãs, não desistam de orar. Eu vi aqui a irmã testemunhando, e como já disse aqui a irmã que me antecedeu, não é o primeiro, Deus vai trazer todos. Quando uma mãe dobra os joelhos, quando um pai dobra o joelho e apresenta nos pés de Jesus os seus filhos, irmão, pode passar o tempo que for, no tempo certo Deus traz, mas não deixe de orar. Eu sempre conto uma experiência de uma irmã que ela orava muito pelo seu filho, e todas as madrugadas, quando ele chegava muitas vezes bêbado das baladas, drogado, ele ouvia o clamor e a oração da sua mãe. E uma certa madrugada, quando ele chega em casa, ele não ouviu a oração da mãe, e ele foi dormir muito preocupado, e ele teve um sonho, e ele sonhava que a sua mãe estava numa fila muito grande, havia um balcão, e ela era a segunda, tinha uma e ela era a segunda da fila, e ele viu quando a mãe saiu da fila, e ele ficou muito preocupado. Ele acordou pela manhã e foi no quarto da mãe e disse: mãe, por que a senhora não estava orando essa madrugada? Ele disse: mãe, eu tive um sonho. E contou o sonho para a mãe. Ela disse: filho, ontem quando você saiu me bateu uma tristeza tão grande, e eu falei para o Senhor: eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais orar por esse guri. E ela foi dormir, e ele chegou e não ouviu a oração da mãe. E ela disse: filho, a mãe não vai deixar de orar por você, eu vou voltar a orar por você. E ele disse: mãe, hoje eu volto para Jesus, eu vou ser o teu companheiro para a oração. Irmãos, Deus faz coisas tremendas através da oração. Aqui o salmista Davi, ele diz, ele fala: clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os meus ouvidos. Irmãs, independente daquilo que você está pedindo para o Senhor, independente, não deixe de clamar a Deus. Glória a Deus. Eu gosto de trabalhar ouvindo a palavra, ouvindo testemunhos. E esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, e ela contava que ela aceitou Jesus como seu Salvador. O seu casamento era uma guerra terrível, o marido bebia muito. E ela aceitou Jesus como Salvador. Ele disse: agora tu virou crente, então todo dia que tu ir para a igreja eu vou te dar uma tunda. E ela disse que ela ia para a igreja sabendo que depois do culto ela ia apanhar. E ela chegava, muitas vezes ele batia nela, ela dormia chorando, com dor de tanto apanhar dele. Mas um dia em um culto, Deus levantou um profeta e disse para ela assim: eu ainda vou salvar ele. Glória a Deus. Eu vou fazer você descansar, mas confie em mim no meu trabalhar. Glória a Deus. E ela disse que Deus salvou ele. Passado muito tempo, ela sempre apanhava, todas as vezes que ela ia na igreja, que ela chegava no culto, ela apanhava. E ela disse que numa certa noite ela chegou, ele não bateu nela. Passou-se no outro dia, no domingo pela manhã, quando ela estava aprontando as crianças para ir para a igreja, ele disse: hoje eu vou contigo para a igreja. Glória a Deus. E ele foi acompanhando ela para a igreja, chegou lá e só chorava. No final, no apelo, ele aceitou Jesus como Salvador, e ela disse: agora eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida. Passado um mês, o Senhor disse: eu vou trazer descanso para a tua alma, porque o teu sofrimento foi grande. Eu só preparei ele. O Senhor recolheu aquele homem para a eternidade, salvo por causa da oração de uma mulher que não desistiu. Muitas vezes, irmãos, nós desistimos, nós começamos a clamar. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, às vezes nós falamos assim para Deus: Deus, abre essa porta. Amanhã nós falamos: não, Senhor, abre essa porta. E nós ficamos mudando de pensamento. Nós tentamos ensinar Deus a trabalhar, e Deus não opera muitas vezes porque nós pedimos mal. A Bíblia diz que muitas vezes nós não somos atendidos porque não sabemos pedir para o Senhor. E eu falava isso para o meu esposo. Quantas vezes nós passávamos em algum lugar e dizia: olha, tem um terreno para venda, de ir no banco, fazer orçamento e não dá certo. E um dia eu falei para ele assim: o que nós vamos querer?
Vamos pedir algo para Deus e é isso e pronto. Se nós ficarmos mudando de pensamento, Deus não vai atender. O que tu tens pedido para Deus? Deus transforma. Deus salva. Deus liberta. Deus abre essa porta. Deus abre isso. Deus faz isso. Não, irmãos. Entregue tudo aos cuidados do Senhor. Entregue nas mãos dele. Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Aqui quando Davi, ele podia falar assim, olha quantas palavras ele usou. Ele disse assim, ó, na minha angústia, eu busquei ao Senhor e a minha mão se estendeu de noite, não cessava. A minha alma recusava ser consolada pelo Espírito Santo. Davi estava sem paz, ele estava angustiado. Ele não conseguia descansar naquilo que Deus havia falado. Mas ele começou a lembrar-se. Aqui ele fala, né, no verso de número 3, lembrava-me de Deus. Se Deus ele fez a promessa, irmã, pode passar o tempo que for, no tempo certo as promessas dele se cumprirão na nossa vida. Passe o tempo que for, as promessas dele se cumprirão. As promessas dele se cumprirão. Glória a Deus, aleluia. Nós somos em 2 irmãos. E nós somos criados do mesmo jeito, no mesmo sistema, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Mas um tempo ele decidiu ir viver a vida dele. E eu sempre falo para minha mãe, no tempo certo ele vai vir. Deus, sim, aleluia. Às vezes quando ele chegava lá em casa, porque mora fora, e a minha mãe, mano, tu tem que... Ele falava, você não gosta de vir aqui na mãe, porque eu conheço a verdade. Eu conheço Deus. Mas eu não estou pronto para fazer. Eu não estou pronto para fazer. Deus, sim, aleluia. E eu disse para ela, no tempo certo Deus vai trazer. Há poucos dias atrás, uns 15 dias atrás, um pastor ali da minha Juventus, Pinhalzinho, falou assim, ô pastor, tu conhece esse rapaz? E mandou uma foto dele. Ele disse assim, ele se reconciliou. Nós somos ensinados no mesmo caminho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu lembro, quantas noites de eu ver meus pais chorando, clamando, Deus, vá ao encontro do Isaac. Senhor, tem misericórdia dele. Quantos livramentos. Às vezes com a alma angustiada, minha mãe ficava muito apavorada, muito angustiada, e eu dizia para ela, descansa na promessa de Deus para a vida dela. Porque Deus falou que independente do tempo, Ele vai trazer, então descansa nas promessas de Deus. Eu falava para ele estava ali trabalhando no congresso, os irmãos que foram no sábado viram ele ali trabalhando, juntamente com a esposa dele. E eu dizia para ele assim, tu está aqui hoje trabalhando, mas o meu sonho um dia é ver tu lá no ladinho do teu pai, de terno, gravata, fazendo a obra do Senhor lá em cima. Ele olhou para mim e disse, mano, quem sabe um dia. Mas eu creio no Deus que fez a promessa. Glória a Deus. Eu creio no Deus que faz promessas. Aleluia. Eu creio que um dia ele vai ser alcançado. Deus da glória. Eu não sei qual é aquilo que Deus prometido para a tua vida. Eu não sei se talvez você entrou aqui com a mesma angústia da vida dentro do teu coração. E nós que somos mães, nós somos mais sensitivas, nós ficamos mais angustiadas com aqueles sentimentos de mãe, né, que Deus coloca no nosso coração muitas vezes, dá aquele aperto. A nossa preocupação como mãe, talvez nós estamos aqui como Davi, a nossa alma clamando, mas nós não conseguimos descansar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Mas nessa noite o Senhor está te fazendo lembrar, lembra do que eu te prometi. Lembra das promessas que eu tenho para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Lembre-se das minhas promessas. Independente do tempo, passe o tempo que for, as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. Passe o tempo que for. E nunca deixe de clamar. Não deixe de interceder. Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, mas hoje eu não vou ir no centro de oração, hoje eu ouvi um presbítero esse dia trazendo uma palavra, ele disse assim, às vezes é nesse culto
que Deus tem preparado para te dar vitória, e você às vezes perde, né? E a tua vitória fica para outros. Deus vive, aleluia. Mas é necessário. Irmãs, quando Deus colocar um sentimento no teu coração para ir para os joelhos, isso está ali tão atarefada, não deixe de dobrar os joelhos e clamar. Não deixe. E aqui, para encerrar as minhas palavras, as nossas horas se passam tão depressa. Quando eu estava grávida da minha filha, Júlia Rebeca, que está sentadinha ali, mês que vem completa 7 aninhos. Meu Deus. No terceiro, faltava 3 meses para mim ter ela. E o Senhor me despertava pelas madrugadas para orar. E meu esposo não dormia em casa uma noite sim, uma noite não, porque ele trabalhava como vigilante. E quando ele estava em casa, o Senhor dizia para mim: agradeça pela tua família. Aleluia. E naquela época havia muitos nenéns nascendo com microcefalia, mas todos os exames estavam ok, e na ultrassom minha filha parecia perfeita. E eu dizia assim: o Senhor está me preparando para algo. O Senhor está me preparando, eu acho que a minha filha vai nascer com algum problema, com alguma deficiência. O Senhor está me preparando para isso. Deus vive, aleluia. Era muito frio, irmãs, mas mesmo assim eu não deixava de me levantar. Muitas vezes eu sentava no criado mundo do lado da minha cama, com aquele barrigão, e eu orava e dizia: Deus, tem misericórdia da minha alma. Deus vive, Tem misericórdia de mim. No dia que eu fui para internar ela, tinha um casal de pastores ali em casa, amigos nossos. E juntamente com meu pai e minha mãe, nós fomos orar para mim ir para o hospital da luz, era parto cesárea. E quando o pastor abriu a palavra, saiu aquele versículo: não temas, viverás e não morrerás. Para quem é espiritual e quem entende a voz de Deus falando, e nada é melhor do que a palavra, né, pastor? Eu entendi que eu passaria por um vale. Mas como mãe, eu imaginava que era com a minha filha, algum problema com ela. E eu fui para o hospital muito emotiva, a Lilian era pequenininha, ela ficava só me ligando e eu chorava muito, muito nervosa. E quando eu entrei para o centro cirúrgico, era aquele temor, aquela angústia. E eu falei para a doutora que ia fazer meu parto, eu disse: doutora, eu posso fazer uma oração? Porque eu estou muito angustiada. Ela disse: sim, tu pode orar. Eu sentei antes do anestesista me anestesiar, parou a médica, a obstetra, o anestesista, as enfermeiras que iam auxiliar no parto, e eu ali orei ao Senhor. Eu disse: Deus, tira toda essa angústia. A palavra que lemos, tira toda essa angústia do meu coração. Senhor, que eu possa descansar, que as tuas mãos estejam sobre as mãos desses médicos, Senhor, que seja um parto tranquilo, como foi. Mas foi um dos piores vales da minha vida. Eu tive a minha filha meio-dia, 2h30, quando elas vieram no quarto, eu estava com hemorragia intensa. Às 8 horas da noite, eles me transferiram para o Hospital de São Miguel do Oeste. Eles ligaram para o meu esposo, para o meu pai, que estava no culto em Santo Antônio, se venham para o hospital, porque a Kelly está muito mal. Eu sempre fui magrinha, sempre, desde que me conheço por gente, sempre fui miudinha. Eu era 3, 4 de mim, muito inchada, havia perdido muito sangue desde o meio-dia. 8 horas me transferiram para o Hospital de São Miguel do Oeste, no pronto-socorro. Eu fiquei ali por um tempo, ninguém me ponhava a mão. Mas nesse momento, milhares de irmãos estavam orando e intercedendo pela minha vida. E quando eu estava ali, irmãos, indo com o SAMU para São Miguel do Oeste, quando foi em São José do Cedro, que eles pararam, porque eles tinham que me aparelhar novamente, colocar oxigênio nos aparelhos no peito, porque eu estava indo, né? Não tinha mais força. O Espírito Santo falava no meu coração e dizia: canta. E eu cantava. E a médica do SAMU dizia para minha mãe assim: não chora, mãe. Ela está bem, ela está cantando. E a minha mãe chorava muito, porque eu sempre disse para o Senhor: Senhor, que eu venha. O dia que eu morrer, eu quero morrer cantando ou pregando a tua palavra. E a minha mãe chorava. E ela dizia assim para mim, aquela médica: olha, eu tenho um problema que não tem cura. Todos os anos eu passo por um procedimento parecido com o teu. Tu vais sair dessa. Aquela médica falando para mim na ambulância. Eu dizia para ela: Jesus tem a solução para o teu problema. Jesus é o médico dos médicos. Aleluia. Irmãos, quando eu cheguei no hospital em São Miguel do Oeste, tem um pronto-socorro, tem uma sala, e eles me deixaram
ficava ali por aproximadamente 45 minutos, 1 hora, ninguém me ponhava a mão. Tinha mais 2 macas do meu lado, dois senhores cobertos, e veio ali aqueles enfermeiros, cada passo vinha um e dava uma olhadinha em cima de mim, saía, vinha outro, e ninguém me ponhava a mão. Aí eles chegaram com os documentos e falaram assim: esse tu já pode levar para o necrotério. Ele falou para os outros rapazes, e ele disse assim: o atestado de óbito desse é 45 anos overdose, esse 75 anos infarto. E eu ali do lado daqueles 2 senhores mortos. E eu pensei: eu estou aqui, e o que vai ser de mim? Ninguém me faz nada, e só vinham ali e me observavam, ninguém colocava a mão. Eu comecei a levantar os meus braços, e quando eu comecei a movimentá-las, me trocaram de sala, me aparelharam novamente, colocaram soro na veia, me colocaram a aparelhagem no peito, e dali tinha um vidrão assim, eu conseguia olhar minha mãe do outro lado do corredor. E enquanto eu estava ali, a assistente social, juntamente com a psicóloga do hospital, estavam lá falando para a mãe assim: vó, seja forte para você criar as tuas netas. A tua filha não tem que ser feita, mas você precisa ser forte. O pediatra deu todas as orientações para minha mãe criar a minha filha. Quando ela sai da sala, minha mãe me pega minha bebê nos braços, dobra os joelhos e diz: Deus, eu vou viver para criar as minhas netas, mas eu não vou mais fazer a tua obra. Como eu vou pregar a tua palavra se o Senhor recolheu a mãezinha delas? Mas Deus, eu creio que tu és o médico dos médicos. Olha o clamor de uma alma angustiada. Senhor, tu curou aquela mulher que havia 12 anos, Senhor. Mas a minha filha faz 8 horas que começou esse sangramento. E chega a médica na porta e diz: ô vó, leva o bebê lá, abre a camisola da tua filha e deixa o bebê sentir a mãe nos últimos momentos dela. A minha mãe pega minha filha e disse: Jesus, vai comigo ali. Eu creio, Senhor, no teu milagre. Aleluia. Irmã, eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe chegou e estava por aparelho no meu peito. Ela abriu minha camisola e minha bebê bem carequinha. Aquele bebê tão lindo. Eu não tinha força nos braços para abraçar o meu bebê. E a minha mãe ficou segurando ela no meu peito. E ela procurava no peito, ficou ali deitadinha em cima de mim. Quando foi 2 horas da manhã, entra o médico, que era o médico que era para ser ele, para me atender. Ele chega na porta e ele diz: Eliane Kelly. E a minha mãe disse: é aqui. Aleluia. Nesse momento havia muitos clamores em prol da minha vida, mas lembro que há 3 meses atrás o Senhor me preparava. Às vezes nós achamos assim: isso é a coisa da minha cabeça. Eu estou sentindo isso, mas é coisa da minha cabeça. Às vezes é Deus te despertando para tu ir para o joelho, porque tem livramento. Aleluia. Às vezes é livramento, é porta aberta, é cura, é libertação, é salvação. E ele disse: vamos olhar como está, porque meu útero não contraía. Ele ficava cheio de sangue, ele não contraía. Ele veio, ele me apertou, ele disse assim: mas o útero dela está contraído, mãe. Está do tamanho de uma laranja. Vamos ver o sangramento. Ele diz: ela não tem mais sangramento. Não vai ser preciso mais operar. Ele me colocou numa sala isolada dos demais pacientes. No outro dia pela manhã ele chegou ali e disse para mim assim: sabe por que você chegou e ninguém te pôs a mão? E eu disse para ele que não saía, minha voz estava muito inchada. Ele disse: tu deu entrada no hospital entrando em óbito. Ele falou: o santo que você serve é muito forte. Eu disse: ele é mesmo, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele disse: a partir de hoje tu tem 2 datas de nascimento, porque é um milagre você estar aqui. Na sexta-feira, quando chega outra médica e diz para mim assim: tu vai ganhar alta porque tu não vai precisar ir para UTI, não precisou operar, mas tu vai ficar internada no hospital em Dionísio. O meu esposo estava comigo no quarto, eles tinham colocado um bebezinho ali comigo, que tinha acabado de sair da UTI com a mãezinha. E ele disse para mim assim, ele falou para a doutora: mas nós queríamos muito ir para casa, o posto de saúde é na esquina da nossa casa. Ela disse: pai, ela não pode ter contato com as pessoas, ela ainda está muito debilitada. E ele disse assim, ela falou: vou fazer um exame de imunidade. Depende dela, se a imunidade estiver boa, ela vai para casa, senão ela sai daqui e vai para o hospital de Dionísio.
Quando ela saiu, meu esposo disse assim, vamos fazer um voto para a missão. Se o teu exame der bom e tu poder ir para casa, nós vamos ofertar para a missão. Nós fizemos um propósito, pegamos um na mão do outro e oramos. E aquela mãezinha que estava ali com o bebê ficou nos observando. Passado 1h30, a médica volta, ela disse assim, olha, a fé de vocês é muito forte. O exame dela está ótimo de imunidade, só que sem visita, vai para casa. Qualquer coisa, corre para o hospital. E aquela mãezinha com as lágrimas nos olhos, ela disse assim, faz mais de 1 mês e meio que eu ganhei o meu bebê. Ele ainda não foi para casa. Vocês podiam orar por mim? E nós oramos pelaquela mãe com aquele bebê que ficou ali naquele quarto e fomos para casa. Irmãos, eu sou um milagre vivo de Deus. Eu sou o resultado de clamores, de angústia, muitas vezes pela madrugada. Você está aqui hoje porque talvez você é resultado de resposta de oração de um homem, de uma mulher que muitas vezes intercedeu e clamou por você. Mulher, quando Deus se despertar, quando Deus colocar um sentimento no teu coração, largue tudo que você estiver fazendo, ou aonde você estiver, clame a Deus. Por muitas vezes, irmãos, ali no meu trabalho, por muitas vezes já aconteceu. Eu estar trabalhando e o Senhor colocar no meu coração, ore por alguém agora. E eu vou para o banheiro do meu trabalho, dobro os joelhos ali e clamo a Deus. Porque eu sei que o clamor de todo o coração, ele chega perante Deus com um cheiro suave e no tempo certo a resposta vem. Então se coloquem em pé nessa noite. Se coloquem em pé. Nós vamos orar. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Ai, aqui no verso 7, o salmista ele diz: rejeitará o Senhor para sempre. Aleluia. Ele não vai voltar a ser favorável. O Senhor não vai voltar a ser bom para conosco. Aleluia. 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 Mas aqui, no verso de número 13, ele diz, 12, 13, ele diz assim: eu meditarei também em todas as tuas obras. Eu falarei dos teus feitos. Ele diz, ó, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso. Aleluia. Que Deus é tão grande como o nosso, irmão. Não há outro Deus além do nosso. O nosso Deus faz surgir da onde não tem. O nosso Deus abre porta onde não tem porta. O nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, do pequeno até o grande, irmão. Há uns anos atrás, nós estávamos passando por um vale muito grande na nossa vida. E nós fomos fazer o Natal missionário dos irmãos em Quebos do Iguaçu, mas só Deus sabia como estavam os nossos armários em casa. Nós chegamos no domingo à tarde, meu esposo disse: eu vou para o quarto orar, desempregado. Eu estava com um bebê novo, não podia trabalhar. E ele disse: eu vou para o quarto, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração e a nossa fidelidade para com Ele. E era aproximadamente 6 horas, ele foi para o quarto e eu fui ajudar a fechar o livro caixa da igreja. Na terça-feira nós estávamos almoçando, chega um casal da nossa casa, ele já chegou chorando e ele disse assim: domingo, eu estava na igreja orando juntamente com a minha esposa, era por volta das 6, 6:30 da tarde, o Senhor tocou no meu coração para abençoar vocês. Ele disse: vamos lá no carro, eu trouxe a providência que vocês estão pedindo. Meu esposo começou a orar e disse: domingo, 6 horas, eu entrei para o quarto para clamar a Deus por providência. Glória a Deus. Ele é o Deus que me sustenta, irmão. Ai, Deus tem providência para alguém aqui nessa noite que está clamando e está pedindo. E Deus vai entrar com providência. Deus vai fazer, porque Ele é o Deus que fez a promessa. Você que necessita de oração, dê um passo aqui, nós vamos orar por você.
situação e da necessidade. Você que quer renovo dos céus, renovar as suas forças. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. Você que quer uma porta aberta. Você que está clamando por providência divina. Ai, Derebai de Canalamandarácia, Mante Canalamandarácia. Irmã, olha aqui para mim, você. Tu tens uma tristeza profunda na tua alma. Glória a Deus. Aleluia. E por muitas vezes tu tens se escondido para chorar. Aleluia. E só Deus sabe a situação que você chegou aqui hoje, mulher. Deus, Senhor, aleluia. Mas o Senhor fala contigo nessa noite e diz ao teu coração: eu vou entrar com providência. Em poucos dias, porque eu tenho contemplado a tua oração e o teu pranto, e eu sou o Deus que faz. Tem coisas que você não vai entender, mas é Deus trabalhando. Aleluia. Não vai precisar você dizer uma palavra, porque Ele toma a tua causa nas tuas mãos, nas mãos dele nessa noite. Deus, Senhor, Ele vai pelejar por você. aleluia. Pastor, enquanto nós oramos, impõe as mãos sobre eles. Aleluia. Hoje é de Elson. Aleluia, eu sinto o bálsamo do Espírito Santo aqui, a presença dele aqui. Aleluia. Amado Espírito Santo, Deus, Senhor, a minha alma te glorifica, a minha alma te louva pela tua fidelidade. Ai, me caramba, se amanta, ela olha, Senhor amado. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Conhece, Senhor. Senhor, tu conhece cada coração, tu conhece a sinceridade das tuas filhas, dos teus filhos que estão aqui, Senhor, clamando por cura, por libertação, por salvação, por portas abertas, Senhor. Nós cremos que tu és o Deus que fez a promessa e que no tempo certo as promessas se cumprirão. Senhor, e nós apresentamos a ti todas as necessidades dessa noite, crendo que tu és o Deus que ainda fala, o Deus que ainda faz, o Deus que ainda cumpre promessas. Senhor, e no teu nome nós te agradecemos e desde já te louvamos pela tua infinita bondade e misericórdia. Nós te louvamos, Jesus. Amém e amém. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: deixe tudo no altar do Senhor. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Toma o teu assento um pouquinho, irmãos.
Hoje é sábado, amanhã acredito que quase poucos irmãos que trabalham no domingo. Louvado seja Deus, irmãos.